Ok. Então, boa noite a todos, né? Estamos aqui na Câmara Municipal de Registro, às 18 horas e 20 minutos do dia 17 de julho de 2025. Estamos hoje aqui para realizar audiência pública sobre o Plano Diretor de Turismo de Registro. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando aqui presencialmente e online também. Agradecer aos membros do Contur, ao nobre vereador Adier, que está presente também, ao diretor Vander Lopes, que também está presente, nossos conselheiros que estão na mesa também, a Mariusa e o João Vicente. Então, a gente vai fazer a apresentação de todos que estão aqui conosco hoje, e daí vamos dar andamento à apresentação do plano diretor. Então, vou passar a palavra agora para o João Vicente, e ele vai comunicar. Aperte o verdinho no meio. Não, embaixo. Boa noite. Então, estão presentes hoje, com representantes do Contur, Marcos Antônio da ACIAR, o professor Aloísio, que é monitor ambiental, o senhor Gastão Gomes, que é líder comunitário de Votupoca, Isabel Antunes, representando o mercado municipal, Daniel Dovale Bechara, da MAVRA, Associação de Monitores Ambientais, e o vereador Aldier Pires, além dos membros da mesa. Passo a palavra. A gente vai me apresentar brevemente, né? Sou Douglas Campeão, sou vendedor na cidade de Registro, sou diretor dos 5 comerciários e estou como presidente do Contur na gestão 23-25. Viemos aqui para discutir e validar o Plano Diretor de Turismo, né, que é um documento fundamental aqui para o desenvolvimento do turismo na cidade de Registro. É muito importante dizer a importância da participação dos membros do Conselho nesse processo de construir o Plano Diretor e da comunidade que esteve presente com a gente em alguns momentos. Então, foram feitas diversas reuniões dentro do Conselho, né, dentro do Contur, onde a gente conseguiu fazer o levantamento e desenvolver esse plano diretor. A gente vai mostrar aqui a todos, né, a listagem dos membros. Não vamos falar porque, né, temos bastante membros dentro do Contur, então só está mostrando para todos presentes, e a gente vai dar início aqui a mostrar a respeito do plano. Convido também os conselheiros, caso queiram tomar posse nas cadeiras onde tem microfone, para, de repente, quiser dar a palavra no momento que for aberto a todos, fiquem à vontade. Para todos terem ciência, né, do que vamos falar, que é o plano diretor, o PDT, né, o Plano Diretor de Turismo, é um instrumento de planejamento e gestão que estabelece diretrizes, metas e ações para o desenvolvimento do turismo na cidade a médio e longo prazo. A sua relevância é muito grande em questão de organização e profissionalização do setor, geração de emprego e renda, preservação do patrimônio cultural e natural da cidade, melhoria da infraestrutura turística, promoção de Registro como destino turístico e o aumento da qualidade de vida da população. Então, o plano diretor vem com essas relevâncias para a gente desenvolver esse trabalho dentro do município de Registro no desenvolvimento do turismo. A gente vai mostrar aqui para vocês, né, o índice, e aí temos umas fotos, né, de alguns pontos turísticos da cidade de Registro, e a gente tem aqui também a apresentação do plano diretor. Como a gente já explicou para os presentes aqui, a gente vai fazer um resumo dessa apresentação, né, para não tomar tanto tempo, porque todos já estão cientes, já têm o plano diretor em mãos, então a gente vai poder só realmente finalizar o processo. A construção do plano diretor vem dentro do Contur com etapas muito importantes realizadas pelo Conselho, né? Sendo estabelecido a metodologia de trabalho, a pesquisa, né, de inventário e a pesquisa de demanda turística, atualização e fazendo também o trabalho de campo, onde a gente teve algumas participações em eventos da cidade. O Contur teve, né, stands nos eventos da cidade para poder fazer a pesquisa de demanda turística.
Então, foi um dos atos aí que a gente conseguiu fazer como trabalho durante essa realização desse processo. O diagnóstico, né, a gente fez reuniões dentro do Contur, dentro do Conselho, onde a gente fez, né, pelo sistema de análise SWOT. Então, a gente fez o diagnóstico e os prognósticos, né, para a realização do PDT. E considerando o desenvolvimento sustentável para o município de turismo, ou para o município de registro, desculpa. Aí aqui a gente tem, né, as definições técnicas, né, então, o que compõe, né, um plano diretor. Então, a gente tem aqui como agências de turismo, agência de receptivo, agente local, arranjos, né, produtivos do turismo, as atividades econômicas, os atrativos culturais, os atrativos de turismo, os centros de eventos e o conselho, né, o Contur. Além disso, né, a demanda sobre o cadastro das empresas que são relacionadas ao turismo. Isso tudo faz parte também para o MIT, né, que registra um município de interesse turístico. Então, o plano diretor, o MIT, o cadastro, tudo isso influencia para registro ser mantido como município de interesse turístico. Então, o plano diretor é muito importante, é mais um elemento junto de todo esse trabalho para a gente poder manter a cidade como um município de interesse turístico. Aí a gente tem a questão de, né, o plano diretor vem em base com muita coisa sobre guias de turismo, institutos, né, que realizam trabalho de educação e profissionalização dos agentes, os indicadores econômicos, tá? A infraestrutura de apoio ao turismo, o patrimônio histórico, polo indutor de turismo, potencial, e as entidades, né, como SEBRAE, SENAC, SESC, todas essas entidades também influenciam e participam em relação, né, ao turismo, fora as outras instituições também. Turismo acessível, receptivo, rural, né, então, de viagem e workshops, feiras e eventos, tudo isso é relacionado como turismo dentro da cidade. Aí a gente vem com a segmentação turística aqui, que aí tem, né, o turismo cinematográfico, turismo cívico, de cultura, de aventura, de bem-estar, turismo de saúde, de esportes, de estudos, de intercâmbio, de negócios e eventos, de saúde, étnico, médico-hospitalar, místico e esotérico, turismo náutico, turismo religioso, turismo responsável, né, o turismo rural, social e o turismo sustentável. Então, são essas cadeias dentro do turismo que pode ser desenvolvido dentro da cidade. Aqui a gente tem os aspectos históricos e culturais da cidade, né? Então, falando sobre registro, não vou estar lendo tudo, mas, resumidamente, aqui está falando sobre emancipação da cidade, né, o início da cidade, considerado como capital do chá, também a questão da cidade co-irmã Natsugawa. Então, isso também traz uma relevância muito grande por causa da colonização japonesa dentro do município de registro. Nossa localização, né, então, é um ponto estratégico, o registro está, né, dentro do Vale do Ribeira, num ponto muito estratégico. Estamos aí próximo de várias grandes capitais, né, então, várias conexões para trazer esse turista para registro e para o Vale, né. Então, como portos, centros, né, metropolitanos, grandes aeroportos, tudo isso está em volta de registro, então, facilitando o acesso em média a 200 km cada local, né, cada município aí, próximo a registro e o Vale. Registro, né, BR-116 é um ponto de ligação, o aeroporto, considerada também como mercocidade, né, então são pontos aí muito importantes para registro, né. Aí que são os dados, né, que a gente tem sobre densidade demográfica, a população, principais atividades econômicas da cidade. Aí, assim, os pontos que a gente tem importantes, né, na cidade: hospitais, laboratório, UPA, outras unidades de saúde, as leis de incentivos fiscais para empresários, para todo tipo de segmento, né. O emprego no turismo aqui, que a gente conseguiu fazer um levantamento, 920 empregos diretos, sendo isso daí 84% fixo
e 16 temporários, né, 16% temporários. Então, assim, a gente vê que ainda tem muito campo para crescer dentro do turismo, dentro da cidade. Né? Outro ponto importante da cidade aqui é o Memorial da Imigração Japonesa. E aí a gente vem falar agora sobre a infraestrutura que a cidade tem para poder receber os turistas que aqui chegam. Então, o Registro, né, como a gente já falou, é considerado, né, a capital do Vale do Ribeira, e é uma cidade que tem um grande potencial de meio de hospedagem, os meios de alimentação. Então, são fatores que são muito importantes para receber esse turista, né, dentro da cidade. Tá? E aí a gente tem os atrativos, né, turísticos na cidade, o conjunto arquitetônico do KKKK, que está, né, hoje com o SESC administrando. A gente tem a Praça Beira-Rio, o Monumento Guaracuí, o Monumento Tori, né, que é ali também na beira do rio, na antiga pista de skate, onde tem o mirante. Né? A gente tem o Templo Budista, a Praça Natsugawa, o Bosque Municipal, né, e os monumentos que aí estão na cidade, né, do Plástico Yutaka Toyota, e aí está distribuída por diversos locais da cidade. Né, como a gente já falou do Memorial da Imigração Japonesa, temos o Cartódromo, né, a Capela de Todos os Santos do bairro Manga Larga, o Obelisco, né, do Centenário da Imigração Japonesa, um marco importante também dentro da cidade, o Mercadão Municipal, reativado e funcionando plenamente, a Igreja São Francisco Xavier, Quilombo Peropava, né, outro local também muito importante dentro da cidade, o Bunkyo, a Fábrica de Cachaça Ouro do Lago, o Sítio Shimada, Pesqueiro Paraíso, o Sítio Amamaro, né, chá agroflorestal, a Fábrica de Esteiras de Junco, o Mirante, né, com a rampa pública ali do Rio Ribeira. E aí a gente tem os patrimônios históricos, né, também, que é muito importante dentro dessa cadeia do turismo. Né. Um deles é a Casa Amaya, né, da família Amaya, muito tradicional dentro da cidade. E aqui a gente tem a relação também dos outros pontos, né, que, como anteriormente eu falei, são pontos de turismo também. Então, não vou replicar porque são praticamente os mesmos pontos. Tá? E aí a gente vem para a parte de eventos. Né? A cidade tem um grande potencial em eventos. Né? Registro é uma cidade que traz muito turista nessa questão de evento. A gente vê, né, que os eventos que são realizados dentro da cidade, não só para a população registrense, mas para toda a comunidade do Vale e os turistas, é de grande importância. Então, né, dos primeiros eventos, a gente tem o Carnaval, né, revitalizou esse Carnaval, né, onde houve, né, uma montagem de blocos, então realmente movimenta a comunidade e traz turistas para dentro da cidade. Um tradicional evento também é a Roda de Violeiros, né, onde teve início lá em 1971, então é um evento muito tradicional, que é no dia 1º de maio, né, o Dia do Trabalhador, em comemoração. Então é realizado hoje lá no bairro Nosso Teto, né, a Roda de Violeiros, então é um evento muito tradicional, que também traz muita gente para a cidade. A Festa do Sushi, realizada pelo Bunkyo, né, é outro evento tradicionalíssimo aqui dentro da cidade de Registro, hoje realizada na Praça Beira-Rio. Né. O torneio de pesca esportiva, realizado nas marinas aqui de Registro. Né, aí eu posso falar um pouquinho mais, porque eu sou um dos organizadores. A gente está na 4ª edição, estamos aí a caminho da 5ª edição, e é um movimento onde traz bastante turista de fora, né, das grandes capitais, que vem pescar, não só em Registro, mas no Vale. Bom Odori também é uma festa tradicional da comunidade do Bunkyo. A festa nordestina também era um evento que é realizado, tá? Também traz, né, aí a comunidade nordestina que tem na cidade de Registro e na região, então é um evento também grandioso. A Festa das Nações, né, é uma festa que é realizada também, né, pela toda a comunidade, e a Igreja Bola de Neve junto também faz esse evento, que é um evento gastronômico, onde mostra todos os países, né,
que tradicionalmente estão colonizando o Vale do Ribeira e outros países que também o pessoal gosta de fazer. Então, é um grande evento também realizado hoje na Praça dos Expedicionários. Um evento esportivo muito grande, é o torneio de judô realizado pelo AJU, junto com também a escola Mauro Sakai. Então, o judô é um esporte muito tradicional, devido à colonização japonesa dentro da cidade de Registro. Então, é um grande evento que traz muita gente de outras cidades para participar e prestigiar o evento. Exposição de nacionais de orquídeas, era realizado esse também dentro do Mário Covas, se parou de momento, mas ficou dentro do plano diretor. Tá? Outro evento muito importante, o Toro Nagashi, né, que é uma homenagem, né, que a comunidade oriental faz para as vítimas, né, do Rio e seus antepassados. E o Réveillon, que também virou uma festa tradicional em Registro, trazendo não só a população registrense, mas outras pessoas de outras regiões. E aí aqui a gente tem, né, a elaboração do PDT, né, do Plano Diretor de Turismo, gestão 24-26. Tá? Então, a gente teve, né, infelizmente, a saída de alguns membros, né, que participaram atuando aqui. Vou citar eles, o Douglas Manuel e o Roberto Magário, né, foram 2 membros que estavam conosco aí no início do projeto, da elaboração, e infelizmente acabaram, né, saindo da cidade e não estão mais dentro do Contur conosco, mas fazem parte também de todo esse trabalho que tivemos na elaboração do projeto. E aí, como a gente falou, né, o projeto ele tem etapas, né, que foram realizadas, né, dentro do Contur. Tá? Então, a gente se reuniu lá dentro do Contur e começamos os debates, as discussões, para fazer essa pesquisa do inventário de turismo, né, turístico na cidade, a pesquisa de demanda turística, o estudo, né, dessa demanda, porque a gente precisa também desses números para estar atuante e presente com o MIT, né, então esses números e o inventário é muito importante para dentro do plano diretor e para a questão do MIT também. E aí a gente fez, né, essa análise SWOT, né, que a gente vai mostrar para vocês algumas etapas, né, onde a gente fez reuniões debatendo, né, os pontos fortes, os pontos fracos, né, que precisam ser melhor desenvolvidos dentro da cidade para a gente poder dar andamento no projeto de desenvolvimento do turismo na cidade. Tá? Então, aqui, nesse ponto, a gente tem os ambientes, né, externos e internos, as forças, as fraquezas. Tá? E aí o programa de projetos que a gente, dentro desse trabalho da análise SWOT que foi realizado, né? Que é o quê? A qualificação profissional, né, o estudo permanente da demanda turística, a manutenção dos atrativos e monumentos turísticos. Né? Então, isso foram os projetos que foram realizados dentro dessa gestão 2024 e 2026 do Contur. Né? Então, a gente teve programas, né, de qualificação do turismo com o SEBRAE, né, onde teve o selo de qualidade de turismo, onde existe hoje a feira também, né, de qualidade, feira de turismo, né, em Cantos do Ribeira. Curso de capacitação de turismo, de hotelaria, guias de turismo, né, então foram um dos projetos realizados. As pesquisas de demanda, né, 19, 22, 23, obrigado. Através da DETUR, né, é uma verba que vem do governo do estado para manutenção dos atrativos turísticos, então a gente foi destinado 360 mil dentro da DETUR para restauração dos monumentos, projeto de sinalização turística, né, então também foi destinado um valor para placas de sinalização, então na cidade tem algumas placas de sinalização, precisamos de mais, né, mas foram projetos que estão aí já apresentados dentro dessa gestão. O plano de marketing, né, de informação turística, então a ideia de construção do site, né, a confecção do mapa turístico da cidade, né, alguns pontos da cidade têm esse pequeno mapa exposto.
E a gente tem a Agenda Global de 2030, que também é um assunto muito importante, né, onde é coordenado pelas Nações Unidas, né, e é o objetivo de um desenvolvimento sustentável. E aí tem várias metas para serem cumpridas também. Tá? E aí aqui eu vou passar porque são vários pontos, né, então eu vou só citar os pontos, não vou ler os pontos. Tá? Então, esses pontos da ODS é erradicação da pobreza, fome zero e agricultura familiar, saúde e qualidade de vida, educação e qualidade, igualdade de gênero, saneamento básico e água potável, energia limpa e acessível, trabalho decente e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades sociais, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global mundial, ação, né, Viva a Água, vida dos ecossistemas terrestres, paz e justiça, as instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Então, são esses os projetos da ODS, tá? Que também se cabe dentro do plano diretor, e aí a gente inseriu para também fazer parte desse movimento, e isso também é de grande importância dentro do PDT. Né? Aí aqui a gente tem, né, os projetos agora do plano diretor, tá? Onde a gente tem, se não me engano, 12 projetos, a gente vai estar falando um pouquinho também. Tá? Então, o primeiro projeto é o qual? A qualificação profissional. Tá? Então, o objetivo, ofertar curso de qualidade profissional e atender a demanda do trade de turismo. A prioridade muito alta, tempo, curto prazo. Tá? Então, os agentes envolvidos, prefeitura, instituições de ensino, setor privado e o Contur. Tá? Então, a prefeitura, a função é gerenciar o programa, as instituições de ensino oferecer os cursos, e o setor privado e o Contur indicar a demanda de mão de obra e informar as vagas existentes. Tá? E aí a gente espera os resultados, o aumento de qualidade de serviço prestado aos turistas, geração de emprego e renda aos moradores locais e fomentação do turismo na cidade. Tá? Aí eu gostaria de ver com todos, se vocês querem debater os projetos, ou a gente fala todos e depois debater um por um, ou fala todos, segue todos, então tá bom. O segundo projeto é o incentivo à criação de roteiros envolvendo atrativos turísticos na cidade. Né? Então, incentivar a criação e implantação de roteiros turísticos municipais e regionais envolvendo os pontos turísticos da cidade, especialmente a zona rural, oferecendo novas opções de lazer aos moradores e turistas, e ampliar e estimular a integração dos territórios turísticos. Então, a prioridade é alta, tá? Médio prazo, os agentes envolvidos, prefeitura, a função dela, planejar, viabilizar o projeto, implantar sinalização adequada, realizar manutenções de estradas rurais, o Contur e o Codivar, articular e intermediar grupos do trade e atrativos do município. Tá? Então, esse é o segundo projeto. Tá? Resultados esperados. Estimular os moradores e turistas a conhecer os atrativos existentes no município e cidades vizinhas. Incorporação dos novos atrativos ao inventário do Plano Diretor de Turismo. As novas oportunidades para agências receptivas de exploragem. Estímulo de vendas e atrações de turistas. Tá? Então, isso é muito importante, né? A área rural está integrada principalmente dentro do Contur. Né? A gente agradece a presença das pessoas que estão aqui. O projeto em 3, o terceiro projeto, desculpa, é o incentivo ao associatismo. Né? Então, fomentar a formação de associações, de empresas locais, de grupos, garantindo a presença e a participação nas esferas da governança municipal, né? E isso fortalecendo cada vez mais a atividade. Prioridade média, né? Os agentes envolvidos, a Prefeitura Municipal, com a função de identificar os líderes, auxiliar no processo de abertura das associações
e oferecer parcerias. Os empresários, informalizar as associações, sensibilizar e mobilizar os empresários de cada segmento do setor, hotelaria, alimentos e bebidas, ou qualquer outro segmento do setor. E o SEBRAE, como instituição, apoiar com palestras, cursos, formalização das associações. Tá? Os resultados esperados, né, é o aumento do trade turístico, né, unido, o setor do turismo fortalecido e o fortalecimento do Contor. Projeto quarto, o estudo de demanda turística. Né? Isso já é realizado, mas precisamos aumentar esse processo. Né? A prioridade é alta. Os agentes envolvidos, a prefeitura, em coordenar e viabilizar os projetos. Os agentes, instituições de ensino e empresas especializadas contratadas, elaborar relatórios, pareceres técnicos, a realizar o estudo da demanda turística. Outro agente, o Contur, contribuir com a aplicação dessas pesquisas. Tá? E os resultados é o monitoramento contínuo da demanda turística no município e a criação do banco de dados para planejamento turístico do município. Isso é uma questão muito importante para não só o Contur, mas para todo o plano diretor. O quinto projeto é a sensibilização para o turismo. Né? Essa é uma prioridade muito alta, que é o quê? É sensibilizar não só os agentes, mas toda a comunidade da cidade em relação ao turismo do município de Registro. Tá? Então, os agentes envolvidos são a prefeitura, com a função de coordenar e viabilizar os projetos, elaborar e confeccionar materiais impressos para divulgação sobre o turismo em Registro. Outro agente seria as instituições, como o SENAC, né, gerando os alunos de curso de guia de turismo, na função de guiar moradores em City Tour. Né, isso é muito importante. City Tour, para quem não sabe, é uma forma de turismo dentro do município, onde os guias vão estar levando os munícipes ou os turistas aos locais de turismo na cidade. Né. E outro agente é o Contur, que contribui com as aplicações dessas pesquisas e dessa sensibilização. Tá? Então, o resultado esperado é o aumento de interesse e a compreensão da população a respeito do desenvolvimento turístico do município, aliado à prática da hospitalidade, que é muito importante no turismo. Estimular a comunidade e integrar mais ao desenvolvimento turístico no município. O sexto projeto é a manutenção dos atrativos e monumentos turísticos no município. Os agentes envolvidos, a Prefeitura Municipal, com a função de coordenar, viabilizar, identificar a necessidade de reparo e manutenção e realizar as manutenções preventivas e necessárias nesses monumentos. Né? O resultado esperado é a preservação da identidade visual e garantir o bem-estar à população e aos turistas que visitam esses monumentos. O sétimo projeto é o de sinalização turística, onde já começou, mas é um projeto com uma prioridade alta. Tá? E os agentes envolvidos, a Prefeitura Municipal, com a função de coordenar, viabilizar o projeto, elaborar o resultado, elaborar os estudos e necessidades e localização das placas de sinalização turísticas, realizando a implantação delas em torno de todo o município. Os resultados esperados é a melhora do fluxo de turistas dentro do município, promover a dinamização das visitas aos atrativos turísticos nas áreas urbanas e rurais do município e ampliar cada vez mais a divulgação dos atrativos existentes no município. O oitavo projeto é o de marketing e informação turística. Tá? A prioridade também é alta. Tá? Os agentes envolvidos, a Prefeitura Municipal, em coordenar e viabilizar o projeto, elaborar os estudos e necessidade de marketing. Os outros agentes, empresas contratadas, em elaboração do material publicitário de criação de marca do turismo de Registro. O projeto oitavo, não, é a continuação isso? Marketing, marketing e informação turística. Tá? Aqui, espera-se os resultados do quê? De melhorar a imagem da cidade.
principalmente em relação ao atrativo turístico, né, e promover e valorizar os atrativos dentro da cidade. O projeto 9 é sensibilização para o turismo histórico, cultural e o ensino fundamental, né? Isso é muito importante, né? O ensino fundamental começar a receber esse material de turismo cultural que a gente tem aqui dentro da cidade. Então, a gente, né, é uma prioridade também muito alta, né, de um longo prazo, onde os agentes envolvidos é a Prefeitura Municipal, onde a função é coordenar e viabilizar os projetos, elaborar cartilhas, realizar sua impressão, distribuir nas escolas e ampliar e implantar projetos nas escolas. Só vou citar um exemplo, o Registro City, né, a Carlinha do Registro City fez uns desenhos para as crianças estarem realizando pinturas, né, com pontos turísticos da cidade. Então, isso é uma forma ilustrativa e educativa de inserir o turismo no ensino fundamental para as crianças. O projeto 10, número 10, é o centro de eventos, né? O registro necessita de um centro de eventos, uma prioridade alta, né? Os agentes envolvidos é a Prefeitura de Registro, coordenar e viabilizar o projeto, buscar recursos para a construção do centro e realizar a concessão dos espaços para a implantação do centro de eventos e administração do espaço. O Contour, a função é identificar as demandas, né? E os resultados esperados tornar-se um centro de eventos capaz de atrair congressos, grandes eventos, peças teatrais, exposições, feiras de negócios, e assim ampliando a geração de renda e também desenvolvendo o turismo dentro do município. Projeto 11 é o restauro do patrimônio arquitetônico do município. Então, a prioridade também é alta. A gente tem os requisitos e os agentes envolvidos é a Prefeitura, junto com o Buquiô. A função é coordenar e viabilizar os projetos intermediários junto ao IPAM, né, que é uma entidade que faz todo esse trabalho, né, então, de patrimônio histórico. Outro agente é o IFAM, né, definir a metodologia, mapear necessidades para a realização dos restauros, intermediar junto aos proprietários dos imóveis tombados. Os resultados esperados são o restauro dos patrimônios tombados e a manutenção da história da colonização japonesa e de outras dentro do município de Registro. Projeto 12º é a Lei de Incentivos Fiscais para o Turismo, também de prioridade alta, né, e os agentes envolvidos, a Prefeitura Municipal, na função de coordenar e viabilizar projetos junto à Diretoria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, para a elaboração de leis e atrair investimentos para o município, né. Os resultados esperados são investidores na manutenção dos patrimônios tombados e de toda a história da colonização japonesa também dentro de Registro. Esse é o nosso plano diretor, tá? Então, agora fica aberto para o debate, para todos quererem dar opinião e falar sobre o plano diretor. Nossos conselheiros aqui que estão conosco também ficam livres para poder estar falando. E aí fica a vontade de vocês estarem, alguém querer falar alguma coisa sobre alguma consideração, alguma pergunta, estamos à disposição. Pois não, Daniel? É o no meio. Daniel. Oi, boa noite a todos. Primeiramente, parabenizar demais o trabalho de vocês, a elaboração do Plano Diretor de Turismo, a atuação do Contour, que a gente tem acompanhado de longe, mas temos um emissário aqui da Mavra, que é o Aloísio, que tem participado das reuniões, e gostaríamos até de pleitear uma cadeira para ele também, para estar participando dessa construção coletiva. Parabenizar a Prefeitura por todo esse trabalho. Eu sou Daniel, eu sou presidente da Mavra, que é Monitores Ambientais do Vale do Ribeira Associados. Monitor ambiental é aquele guia de trilha, é a pessoa que acompanha
os ecoturistas nas trilhas. E eu faço a sugestão de inclusão do núcleo Vale do Ribeira do Parque Intervales e do núcleo 7 Barras do Parque Carlos Botelho como atrativos turísticos também contemplados no plano diretor de turismo. Por quê? É muito corriqueiro esses atrativos, tal qual o sítio Yamamaro, que consta como um atrativo turístico, esses atrativos eles ficam em 7 Barras. Mas é muito corriqueiro a pessoa ficar hospedada aqui, contratar monitores, porque 7 Barras não tem hotel, contratar monitores daqui, se alimentar aqui, contratar transporte daqui. Então, acaba que toda a receita dessa atuação turística fica aqui em Registro. Sim. E eles vão visitar essas trilhas, que são trilhas... Esses dois parques, fazem parte do contínuo da Serra de Paranapiacaba, que é Patrimônio da Humanidade pela Unesco. São atrativos internacionais e que ocupa a oferta hoteleira de Registro justamente nos finais de semana, que é quando tem uma queda. E, como eu comentei, isso é bem... o Aloysio está aqui como prova, ele é monitor ambiental recém-formado, participou de um curso que a Mavra coordenou para se formar monitor ambiental, e está atuante aí, já levou grupo semana passada, levou grupo, vai levar agora sábado, tem levado Sim. grupos um atrás do outro. A Mavra fomenta também a construção desses atrativos turísticos de ecoturismo, também no município, como o Aloysio está desenvolvendo no Morro do Votupoca, que é um atrativo sensacional, mérito totalmente do Aloysio, de estar correndo atrás, junto com o senhor Gastão, que abriu as portas para ele. Eu acho que seria uma oportunidade super interessante de Registro olhar para essas potencialidades. São, como eu falei, são atrativos de nível internacional, que atualmente já na Mavra, por exemplo, eu acredito que até mais do que a metade dos monitores ambientais da Mavra atualmente são de Registro. A gente está com, acho que 29 associados atualmente, e temos essa atuação grande de pessoas de Registro. O núcleo 7 Barras do Parque Estadual Carlos Botelho, ele tem a trilha do Pico da Pedra Maior, que é o pico onde o Lamarca se escondeu, é um pico que tem uma questão cultural muito grande também. Temos a trilha do Ribeirão Branco, da Cachoeira do Ribeirão Branco, que é outra trilha fantástica. Temos a maior população de Muriqui do Sul remanescente, fica aqui no Parque Carlos Botelho. É estimado 1.500 muriquis do Sul que sobraram. No Carlos Botelho é estimado 900 indivíduos. E lá é muito, muito comum a gente fazer avistamento, seja no Pico da Pedra Maior, seja em outros atrativos. No núcleo Vale do Ribeira do Parque Intervales, a gente tem entrada para a trilha da Cachoeira do Quilombo, temos a trilha da Cachoeira do Saibadela, a trilha da Cachoeira do Forquilha e a trilha do Mirante Natural do Cavalo Magro, que também são trilhas padrão internacional e com uma atratividade muito grande. Então, essa é minha sugestão, incluir esses atrativos turísticos e nos programas, nos projetos, melhor dizendo, prever também esse fomento, porque eu vejo como um ganho muito grande para o município. A Mavra, atualmente, no nosso estatuto, prevê que nós somos atuantes Registro e 7 Barras, único e tão somente. Na próxima Assembleia, provavelmente, a gente vai abrir para mais municípios aqui do Vale do Ribeira, porque a gente está tendo essa demanda de monitores ambientais que não têm associação para se associarem. E o mesmo que eu estou falando para esses atrativos que eu comentei agora, vale para os atrativos do Núcleo Capelinha,
do Parque Estadual Rio Turvo, dos atrativos de ecoturismo de Juquiá, os atrativos de ecoturismo de Miracatu. Então, Registro tem uma oferta de receptivo turístico que justifica explorar também essa aptidão do Vale do Ribeira para o ecoturismo. Eu, além de ser monitor ambiental, guia de turismo e presidente da Mavra, eu sou o presidente do Fórum Permanente da Região Turística Caminhos da Mata Atlântica. E o planejamento regional que está para sair agora, ele entra muito nesse mérito da sinergia entre os municípios e essa exploração do ecoturismo como uma das prioridades para o turismo da nossa região. Então, acho que seria super importante ter essa prioridade também no plano diretor. Obrigado, Daniel. Vamos estar pondo em debate dentro do Conselho e a gente vê o que... Eu gostaria, João Vicente, da palavra. Agradeço, João Vicente, fui membro do Contur, professor da Unesp. Trabalhei com turismo ambiental por muito tempo, quando estava em São Paulo, vindo aqui, trabalhando com monitores regionais, principalmente no PETAR, Ilha do Cardoso. E há muito tempo eu defendo o registro como receptivo. Eu concordo com a sua fala, mas a gente tem que ver de ponto legal se a gente pode, o plano diretor municipal, citar os outros municípios. No entanto, eu acho que vale a pena ter a ênfase quanto ao papel de registro no sentido de receptivo. Acho que isso pode ser colocado, né? E uma crítica que eu já fiz há muito tempo também sobre o Caminhos da Mata Atlântica, que registro faz parte, não tem nenhum roteiro da Mata Atlântica, né? Então, eu já levei o Contur já há alguns anos atrás, essa crítica, né? Então, eu fico feliz, né, que estou começando a trabalhar com o Votupoca, porque aí faz jus o registro estar no roteiro da Mata Atlântica, né? Então, são questões que devem ser colocadas e trabalhadas, mas acho que dá para deixar em ênfase no plano diretor essa questão do receptivo, porque o maior número de leitos regionais está em registro e é deficiente. Eu tenho uma área que eu trabalho, eu sou especialista na área de botânica. Um congresso hoje de botânica nacional atende pelo menos 2.000 pessoas. Me perguntaram se eu podia trazer para registro. Eu falei, não temos estrutura, né? Então, enquanto você traz um congresso grande, você cria passeios, né, regionais, pré e pós-congresso, que atende exatamente toda essa demanda, né? Atualmente, a gente está conversando da possibilidade de fazer o Congresso Regional Rio-São Paulo de Botânica para cá em 2028. Né? Porque hoje a universidade tem uma estrutura que eu sei que eu consigo trazer, que a gente limita a inscrição para 200 pessoas. Caso contrário, também não tem como trazer. Então, é uma demanda, daí o Centro de Convenções, que está no plano diretor, né, por causa disso. Nós temos um potencial enorme aqui, né, tanto exatamente pela beleza, pelo ponto geográfico que estamos, de fácil acesso, ainda mais o aeroporto estando na Conceição e ter, de fato, uma linha, né, que atenda a região. A gente está num eixo entre duas capitais importantes, entre os principais portos do país, né, de comércio. Então, nós estamos numa posição privilegiada e na maior mancha de Mata Atlântica do país. Então, tudo isso casa perfeitamente. E o que acho importante nas últimas gestões do Contur é a mudança de postura, que nesse plano diretor ficou mais evidente, né? Então, acho que já é uma luta que começou antes, que antes não tínhamos nem Contur. Então, ter começado era difícil ter participação, então o Contur, felizmente, fala, né, é um trabalho de várias gestões, né? E, infelizmente, estamos hoje com um Contur mais fortalecido e permite um momento como esse. Então, mas acho que vale a pena fazer essa observação do registro como receptivo para atender essas demandas regionais. Sim. Passo a palavra. Eu acredito que tem essa possibilidade. Até no sistema de ranqueamento do MIT e Estância Turística, eles estão considerando essa proximidade para a inclusão. 7 Barras, por exemplo, vai colocar os leitos de registro na hora de fazer esse ranqueamento. Então, eu acredito que é uma via de mão dupla, daria certo, e é um potencial super interessante.
Maru? Acho que essa discussão... Bom, agradecer você, Daniel, você sempre trazendo coisas novas e boas, né? E acho que essa discussão é muito pertinente e a gente deve trabalhar ela e amadurecer ela dentro do Contur e vamos fundamentando. Como a gente conseguiu ao longo do tempo, por exemplo, aqui era a antiga colônia, né, da imigração. Então, aqui, o sítio Amamaro pertencia a essa colônia, né, de uma certa forma. Mas aí a gente vai discutindo, vai amadurecendo, e mesmo a participação, né, dos monitores, assim como de guias, ela também, nós estamos estruturando essa participação, né, dentro do conselho, a gente está discutindo, e então acho que é muito rico, quanto mais pessoas se unirem, mais associações, mais interessados, mais força a gente vai ter, e mais a gente vai caminhar para o desenvolvimento do turismo associado à melhoria de empregos e rendas aqui na região, né, que é muito importante. Tá? Bom, alguém mais gostaria de falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Aloísio, Isabel, Marcos, quem quiser, fica à vontade. Tá. Boa noite a todos. Eu fiz questão de convidar um líder comunitário do Votupoca, o Gastão, que é um parceiro nosso, e algo que, durante o curso que eu fiz no SENAC, a proposta era nós melhorarmos ou então criarmos um roteiro turístico para registro. E, conversando com o Gastão, ele falou que em 2006, o bairro teve uma proposta fantástica, fizeram até um vídeo, prometeram o mundo e mais o fundo para a comunidade, só que o tempo passou e novamente se esqueceu. E eu prometi para ele, falei, não, nós não vamos esquecer, nós vamos correr atrás. E uma das propostas do grupo que nós temos aí de ex-alunos do SENAC é justamente fomentar o Votupoca como um roteiro turístico. E lá tem muita coisa. Nós temos comunidades tradicionais, nós temos comunidade indígena, nós temos cachoeira, que não é aquela queda d'água pequena, tem uma cachoeira, a Cachoeira Grande, que é a única cachoeira que tem registro. As pessoas conhecem a Cachoeira da Bulha, mas não sabem que nós temos uma queda d'água fantástica, que é a Cachoeira Grande. Fica em cima, perto do Morro do Cruzeiro. Nós temos o Quilombo, que fica aí pertinho de registro, no Peropava. Nós temos o Quilombo da Bulha, né? Quilombo da Bulha, com muita história também. Essa aldeia indígena que nós fomos visitar, com 30 pessoas, no dia 30, né? 29 ou 30, nós levamos, fomos muito bem recebidos pela comunidade indígena de lá. Imaginem isso aí, quando você fala do projeto de fazer um site, de fazer propaganda disso aí. Eu estava vendo aqui, se a gente contar do dia 17, e nós estamos fora do período da temporada de trilhas, porque as pessoas, como diz sempre o Daniel, as pessoas não estão acostumadas a fazer trilha. As pessoas não têm essa cultura. O Daniel fala, são 46 milhões de pessoas que tem no estado de São Paulo, 16 milhões só em São Paulo que querem sair no final de semana. Eles estão dispostos a sair e a pagar. O Daniel, durante o curso, ele falava que as pessoas, primeira coisa que eles querem quando vão fazer turismo é água. Eles querem água. E o que o Vale do Ribeira tem? Muita. Desde do litoral até as cachoeiras e os rios. Você, como entusiasta do turismo náutico, eles querem água. E depois vai para a cultura, depois vai para a culinária, mas o atrativo é a água, então vamos dar água. 72% do ser humano é água, então vamos fazer com que eles conheçam essa nossa água. Importante. Né? Eu gostaria que o Gastão falasse alguma coisa a respeito desse projeto que nós estamos batalhando. Quando falou-se em cultura colônia japonesa, nós temos aí a igreja anglicana, episcopal, temos aquele casarão Fukazawa, que está caindo. Quantas pessoas prometeram
fazer alguma coisa. O IFAM tem ciência daquilo. Quantas pessoas prometeram fazer algo ali e não fizeram? Então, nós do Contur temos o compromisso de fomentar ideias e provocar isso aí. Votupoca, todos que são de registro, se não subiram, querem subir. Querem. Vamos dizer que 60 mil pessoas querem subir o Votupoca. Sim. Vamos dizer que 60 mil pessoas querem. E quando sobe no Votupoca, eles têm uma pequena frustração, porque daqui a gente vê o Votupoca, lá do Votupoca eles não nos veem. Então, a proposta nossa é fazer com que as grandes cidades de turismo eles tenham uma plataforma, um deck, ou então uma torre de observação. Por que nós não temos isso? O quanto que esse atrativo, dentro do atrativo turístico Votupoca, iria agregar? Eu gostaria que Gastão comentasse algo a respeito do Votupoca. Quando eu subo, toda vez que eu subo o Votupoca, eu subo com medo, porque vai que aquilo entre em erupção. Está provado que não. Boa noite para você. Meu nome é Gastão Gomes, né? Sou lá do bairro Votupoca. O interesse da gente é assim, eu desde 2000, na verdade eu comecei bem antes, em mais ou menos 2000, eu comecei a levar o pessoal lá para cima, entendeu? Lá para a serra lá. E fomos várias, e não vou nem falar quantas vezes subiu lá e desci. Então fizemos uma filmagem, foi feito um documentário muito bonito, tá? Até tem, se vocês procurarem no YouTube, Vulcão, o Mito, vocês podem procurar que no YouTube tem isso aí. Foi feito com o Mimo, né, na época. Aí, depois a gente fizemos mais uma andada, aí deu aquela... esfriou, acabou, aí ficou. Aí depois nós fizemos aquele negócio da bicicleta lá, que eu estava como presidente da associação, fizemos um negócio da bicicleta, subimos, desceram do outro lado de 7 barras. E eu tinha, assim, um orgulho, né? Hoje talvez nem aguento mais subir lá, mas ele sabe que... Então, orgulho de ver aquilo, né? Um dia, para mim, nem tanto, né? Mas assim, meus filhos chegam, pô, meu pai ajudou a fazer isso aqui, o povo está indo no que meu pai andava, né? E a gente tem esse orgulho, vamos supor, olha, do Votupoca, tem a igreja anglicana, que eu acabei de falar, tem o casarão, tem a casa residência do Rokugava, certo? Que é a Casa da Pedra, não sei se vocês já viram falar, Casa da Pedra, a casa em cima de uma pedra, o rio passa por baixo. Então, tudo isso é ali, estou dentro dela, na verdade, né? Só que assim, que força que eu tenho para estar... Né? Mas para cima já tem lá o Aldeia dos Índios, e tem muitas coisinhas que a gente tinha vontade de ver, progredir, né? Dar para frente, não ficar da forma que ficou, né? Que na época eu andei muito. Nossa, teve um final de semana, eu subi a serra 3 vezes. E o ônibus, você acredita, ele fala até que o ônibus ia lá no pé da serra, que era tudo cascalhado, ia lá no pé da serra, lá, o micro-ônibus ia lá no pé da serra, deixava os alunos lá e nós subia a serra. Estava lá em cima, lá, o telefone tocava. Aí tem um pessoal aqui embaixo, descia eu para cá buscar o pessoal, eu subia, aí aquele pessoal descia. Eu vou falar uma coisa para você, era a coisa mais gostosa que tinha. Eu tinha esse orgulho. De falar assim, andar no mato e falar a verdade, eu gosto. Eu gosto. E tem mais atrativo ali, pertinho de mim mesmo, mais atrativo que ele nem sabe onde que é, mas eu conheço, que dá, sinceramente, para você, dá gosto de você ver, sabe? Tem lá uma antiga represa, certo? Uma antiga represa, que diz que foi os japoneses que fizeram. Eu não posso... você precisa ver o que o cara fez. Concretou tudo, as pedras, quase uma altura dessa aqui. Concretou tudo para fazer uma usina na época, fazer pinga. Só que a enchente veio e levou embora. Ficou só os paredão lá, leva qualquer um para ver lá. Parece que não, mas é uma coisa que você vê. Você precisa que quem fez aquilo? Não foi alguém que fez, né? Mas está lá jogado, não sei, ninguém dá importância, né? E tem muitas...
estrada antiga que eu conheci, que vinha para a cidade, dava acesso para outro lugar, passava ali por... São tudo coisas assim que a gente conheceu e hoje está largado. É claro que o mundo vai ter que andar, né? Não vai dar para trás, tem que... Mas assim, são coisas, uns pequenos detalhes que a gente vê que o município, às vezes, esqueceram um pouco, né? Apesar que hoje, antigamente, também ninguém dava muito a ideia para isso de negócio de turismo, né? Hoje que está começando a gatinhar, mas eu espero em Deus que nós chega lá, viu? Espero em Deus, espero que... Muito obrigado. Então. Obrigado, seu Gastão, né? É bom ouvir, né? Quem está lá presenciando o dia a dia desses atrativos, né? Realmente a gente precisa pôr em prática os trabalhos e realmente desenvolver o turismo na cidade. Gostaria de mais alguém quisesse falar. Marcos, fica à vontade. Bom, boa noite a todos, presidente, demais membros, agradecendo também à Câmara de Vereadores pelo espaço cedido, ao vereador Adir Pires, que estava aqui presente, e o secretário Wander Lopes. Falando como diretor da Associação Comercial de Registro, mas também como delegado do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, aqui no Vale do Ribeira, é uma pauta minha já longeva, e os colegas aqui já conhecem, mas é importante nós salientarmos porque é uma transmissão ao vivo, também a comunidade está assistindo, e é importante nós falarmos isso nesse momento. Nós falamos muito sobre o turismo e como o turismo pode fomentar o desenvolvimento econômico, não só em Registro, mas na região como um todo, no Vale do Ribeira, né? O Vale do Ribeira, ele ficou, entre aspas, 100 anos atrasado economicamente, mas para nós é uma dádiva, porque nós temos essa riqueza de fauna e flora que está aqui presente e que é riquíssima, e um dos poucos pedaços que ainda há de Mata Atlântica no nosso país. Então, isso é realmente louvável e isso também pode ser rentável, né? Então, isso dá um enriquecimento para as famílias, para a cidade e para a região como um todo. E a minha crítica, eu sempre dou aquela puxadinha de orelha básica, né, para variar, é que falta a presença do empresariado dentro do Contur e dentro das pautas de turismo na região. Nós estamos aqui novamente presentes em diversas instituições, pessoas que se dedicam ao assunto do turismo, que desejam que não só na cidade, mas no Vale como um todo prospere, mas nada disso acontece a pleno vapor ou a 100% da sua capacidade se o empresariado não estiver presente. Então, o empresariado ele deveria estar aqui em maior volume, estar mais ativo dentro do que o Conselho de Turismo desenvolve na cidade e na região, tomar mais à frente a iniciativa e entender também que um empresário sozinho, ele pouco faz e pouco produz, né? Todos nós dependemos do favor de um ou de outro, desde quando você nasce, que você depende da sua mãe, do seu pai, quando você cresce, você depende do seu professor, da sua instituição, quando você vira um profissional adulto, você depende de uma empresa para você crescer. Então, todos nós dependemos uns dos outros. E o turismo também depende dessas pessoas e desses empresários para fomentar uma engrenagem. Nós precisamos de desenvolvimento na Câmara de Hotelaria, na Câmara Alimentícia, né, de restaurantes, bares, na parte logística para desenvolver a região. Nós temos muitos atrativos, mas ainda não temos uma cadeia logística desenvolvida para fomentar isso. Então, é uma batalha que precisa ser enfrentada e precisa ser desenvolvida, mas também nós precisamos que esses empresários estejam presentes, né? Eu acho que mais do que as instituições estarem aqui hoje reunidas e estarem juntas para desenvolver o turismo, o empresariado é a outra parte importante dessa engrenagem. Então, fica o registro aqui que nós esperamos, como Conselho de Turismo, que os empresários estejam cada vez mais presentes
para fomentar o turismo não só na cidade, mas no Vale do Ribeira como um todo, porque, ainda assim, para finalizar, muito se fala sobre o turismo, mas poucos números nós temos sobre ele na região. Então, nós só conseguimos ter políticas públicas, desenvolvimento, fomento e capacidade econômica e produtiva disso ser gerado através de mensuração, algo que nesse momento nós temos em muito pouca quantidade. Então, fico alerta, principalmente hoje, aos empresários, que eles compareçam e estejam mais presentes nas próximas reuniões e que participem do plano diretor, né? Eles são uma parte importante da engrenagem e nós precisamos deles para nós podermos traçar novas políticas públicas para desenvolver a região na parte do turismo. Obrigado. Obrigado, Marcos. Mais alguém? Isabel, quer falar alguma coisa? Não? João Vicente, quer falar mais alguma coisa? Não? Então, assim, vamos encerrando, né, essa audiência. Primeiro, gostaria de agradecer, né, a Câmara Municipal por ceder, né, o espaço ao Conselho Municipal de Turismo, Contur, a realização da audiência pública, em nome do diretor, né, que não pôde estar conosco aqui, de turismo, o Eric, por uma fatalidade com um parente dele. Então, sentimentos de todos aqui do Conselho ao Eric e a sua família nesse momento de perda, que esteve sempre presente com a gente aqui, realizando esse processo. Aí hoje, infelizmente, não pôde estar conosco aqui. A Secretaria, né, de Desenvolvimento Econômico, em nome do Vander Lopes, ao prefeito Samuel também, né, em nome da Prefeitura, e a todos os membros do Conselho, a gente agradece. E, como o Marcos deu a deixa aqui, vamos deixar o convite, né, a toda a população registrense, aos empresários registrenses, não só do setor turístico, né, mas de vários setores, porque o comércio faz parte do turismo, né, a indústria faz parte do turismo. Então, todos os setores têm que ter representação dentro do Contur. Então, fica aqui o convite a todos a participarem dessa gestão agora, 25, né, que a gente vai ter, e 26, que começa daqui a pouco, já se encerra o nosso plano diretor em 26, então vai ter que fazer uma nova atualização, nossos projetos, porque tivemos, né, várias dificuldades no percurso, porque esse projeto era para ter saído em 2024, mas, como eu falei, tivemos grandes encalços aí que aconteceram durante a trajetória dessa gestão, e agora, praticamente no final da gestão, conseguimos concluir o plano de diretor. Então, a gente espera que, né, a próxima gestão do Contur também, né, possa dar continuidade e ampliar, né, os projetos, e que a comunidade, a sociedade e a prefeitura também entenda que Registro tem um grande potencial turístico para ser desenvolvido. Tá bom? Então, obrigado aos membros do Conselho que estão presentes. Obrigado a todos que estão acompanhando online também, a equipe da Câmara Municipal que está aqui também trabalhando conosco. Então, agradecemos a todos e uma boa noite a todos.